Então aqui voltamos rapidamente para falar do crime de infanticídio, tá? Vou fazer uma... tá aqui. De infanticídio, tá? Coisa rápida. Só para a gente fechar esse raciocínio e falar do 122 e do 123. Infanticídio é matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. A pena é de 2 a 6 anos. E uma observação que deve ser feita aqui é que o tipo penal ele criminaliza a conduta da mãe de matar o próprio filho, tá? Da mãe matar o próprio filho durante o parto. Durante o parto, a gente sabe que é quando iniciada aquele trabalho de parto, o início das dores do parto. Então ele já sabe que começou. Porque antes disso, se a mãe mata antes do início das dores do parto, nós estamos falando do crime de aborto, tá? Então, ou logo após. E esse logo após deve ser verificado com bastante parcimônia, porque não logo após 10 minutos, 20 minutos, e não existe um prazo. A lei, nem a jurisprudência e nem a doutrina estipularam um prazo de um estado puerperal. Então, é bem relativo essa questão do logo após, tá? Pode ser minutos, horas ou até dias. Então, assim, depois, e esse logo após é depois da expelição, depois de ter expelido o filho. Para que o crime ocorra, ela deve estar em estado puerperal, tá? O estado deve ser puerperal, tá? A mãe deve estar em estado puerperal para que o crime do infanticídio ocorra. Se ela não tiver, vai ser o crime de homicídio, tá bom? Bota uma outra observação aí para vocês, que é exatamente essa que eu acabei de falar. Se a mãe não tiver em estado puerperal, se não estiver em estado puerperal, será o crime de homicídio. Tudo bem? O crime é próprio. Ele deve ser praticado pela mãe da criança. O que é diferente de um crime de mão própria. O crime de mão própria é aquele que só pode ser cometido pela pessoa descrita no tipo penal. Esse é um crime de mão própria. Tanto que o crime de mão própria, ele não admite coautoria, e sim participação. Aqui, por ser um crime próprio, ele admite coautoria e participação. Em que pese ser um crime próprio, ele só pode ser cometido por uma única pessoa. Por uma única pessoa não, pela mãe da criança. Mas ele admite autoria e participação. Então, bota aqui, ó. Admite autoria e participação. Eu dei aula para vocês já do concurso de pessoas, né? Então lá, essa parte de autoria e participação, para vocês eu acredito que vocês já estejam safos. Autoria e participação. Admite coautoria, perdão. Coautoria e participação. Partícipe é aquele que auxilia, induz ou instiga. E o coautor é aquele que pratica juntamente com ele. Então, assim, um exemplo de coautoria no crime de infanticídio. A mãe tá lá matando uma criança asfixiada no estado puerperal. O pai vê e ajuda também. Coautoria. Um exemplo de participação. É alguém que auxilia lá, que dá um auxílio
para mãe matar uma criança, empresta uma arma para mãe matar uma criança, sei lá, ou que instiga, pô, mata essa criança mesmo, pô, mata sim. É um exemplo de participação, tá? Ou a própria enfermeira. Nesse caso aqui, uma excelente observação e que cai muito em prova, tá? Uma outra observação que cai muito em prova é a questão de que qualquer pessoa que haja no concurso com a mãe, qualquer pessoa que agir no concurso com a mãe vai responder pelo crime de infanticídio. É até muito discutido pela doutrina essa questão, tem pessoas que discutem isso. Poxa, a pessoa que ajuda, que participou ali, que agiu com coautoria, vai responder por infanticídio também, mas não é só a mãe no estado puerperal que deve responder, não, mas de acordo com o próprio artigo 30 do Código Penal, a pessoa que ajuda ali no crime de infanticídio, ela vai responder por infanticídio também na força do artigo 30. Responde pelo mesmo crime. Então, observação. A pessoa que haja no crime em concurso com a mãe responde por infanticídio, tá? Também. Na forma, bota aí um NF na forma do artigo 30 do CP. Tá? Outra observação aqui. Se a mãe ela tá no estado puerperal e ela mata o filho de outra mãe, uma outra criança, ela vai responder como se ela, pelo crime que ela queria ter cometido. Ela queria matar o filho dela, mas ela, por circunstâncias alheias à vontade dela, ela vai e mata o filho de uma outra mulher. Ela vai responder por infanticídio ainda assim. Isso porque ela responde pelo homicídio que ela queria, pelo crime que ela queria cometer, e não pelo crime que ela efetivamente cometeu, tá? Isso na forma do artigo 20, parágrafo 3º do CP. Se a mãe em estado puerperal mata a criança de outra mãe, pensando ser o seu, pensando ser a sua, né? Ser a sua criança, ser a sua, responde por infanticídio, ainda assim. Infanticídio. Isso tudo na forma do artigo 20, parágrafo 3º do CP. Tá? Essas são as observações que nós devíamos fazer sobre o crime de infanticídio. Fazer duas questões aqui para sedimentar, tá? Essa é a questão aqui da SERP, Polícia Federal, do ano de 2018. A configuração do crime de infanticídio independe da existência do estado puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança. Não, nós sabemos que o estado puerperal é elementar do tipo infanticídio, tá bom? Então, assim, ela tem que estar no estado puerperal para que ela possa responder pelo crime de infanticídio. Agente da Polícia Legislativa. Micaela, de 19 anos, após manter um relacionamento ocasional com Rodrigo, de 40 anos de idade, acaba engravidando. Após esconder a gestação durante meses da sua família e ser desprezada por Rodrigo, que disse que não assumiria qualquer responsabilidade pela criança, Micaela entra em trabalho de parto durante a 4ª semana de gestação em sua residência
e sem pedir qualquer auxílio aos familiares que ali estavam, acaba parindo no banheiro do imóvel. A criança do sexo masculino nasce com vida e Micaela, agindo ainda sob o estado puerperal, olha aí, elementar do tipo aí, corta o cordão umbilical e coloca o recém-nascido dentro de um saco plástico, jogando-o no lixo da rua. O bebê entra em óbito cerca de 2 horas depois. Neste caso, à luz do Código Penal, Micaela cometeu o crime de homicídio doloso. Não, a própria questão fala aí, né, que ela agindo no estado puerperal, ela botou a criança no saco, jogou fora, ela veio a falecer. Nesse caso, ela responde pelo crime de infanticídio. Tudo bem? Acabamos por aqui. No próximo bloco nós vamos tratar de outros crimes. Aborto. Aguardo vocês lá. Até já. Vambora.